Então, já que na aula anterior falamos aí na teoria como que funciona a eleição de DR/BDR, então nessa videoaula eu vou mostrar aqui na prática, né, como que a gente faz essas configurações. O nosso R4 aqui, ele não vai existir nessas configurações, tá? O R4 eu tinha colocado ele aqui somente para usar como exemplos aí, né, que eu já tinha dito isso antes, então agora eu não vou estar utilizando ele mais. Então eu vou ter aqui o nosso R1, R2 e R3. Olhando para o router ID dos três roteadores, o maior router ID entre esses três aqui é o nosso 192.68.200.3. Então o R3 vai ser o DR. E agora entre esses dois routers ID aqui, eu sei aqui ó, que 192.68, os dois têm 192.68. Agora no terceiro octeto, esse aqui tem 50, esse aqui tem 200. Então o 200 é maior do que o 50. Então esse cara aqui vai ser o BDR. Vou apagar esse DRU daqui, ele vai ser o BDR. E o nosso R1 vai ser o DR-Order, já que ele não pode ser eleito nem DR nem BDR. Só que aqui tem um porém. Eu tenho aqui esses três roteadores. Esses três roteadores estão com prioridade com o valor 1. Então, os três vão participar aí do processo de eleição de DR e BDR. Isso significa que se eu ligar somente o R1 e o R2, se eu ligar somente esses dois e deixar o R3 desligado, já que tanto o R1 como o R2, ambos têm a prioridade com o valor 1, então ambos vão participar do processo de eleição de DR e BDR, e daí vai ser eleito entre eles, né, como DR, o roteador que tiver o maior router ID. Nesse caso aqui, entre R2 e R1, o roteador que tem o maior router ID é o R2. Então, o R2 será eleito o DR e o nosso R1 será eleito o BDR, né? Porque a gente precisa ter um DR e um BDR. Então, se eu tenho somente dois roteadores, um vai ser o DR e o outro vai ser o BDR. Só se eu tiver um terceiro, aí o terceiro vai ser DR e ODE, mas se eu tenho somente dois, um vai ser o DR e o outro BDR, tá certo? Então, aqui ambos vão passar pelo processo de eleição de DR e BDR, onde o nosso R2 vai ser eleito aí o DR, já que ele tem o maior router ID. Então eu vou mostrar isso ligando esses dois equipamentos. Primeiro, eu vou conectar aqui todos eles no switch para poder ter acesso a esses roteadores. Então o nosso R1 já está conectado no switch. Agora eu conectei o R2 e o R3 também. Vou ligar somente o R1 e o R2. Agora eu vou acessar o R1 e vou acessar também o R2. Vou deixar um lado a lado aqui. Aqui está R1 à esquerda, R2 à direita. Para me ver quem é DR e BDR, eu vou fazer o seguinte. Está vendo que tem a interface Ether 2 aqui do R1? Essa interface Ether 2 do R1 que está conectado no switch. Já no R2, é a interface Ether 1 do R2 que está conectado no switch. Então, essas interfaces, no caso do R1, é a interface Ether 2 que forma adjacência com o nosso R2. E no caso do R2, é a interface Ether 1 que forma adjacência com o nosso R1. Então, eu vou olhar em Router SPF Interface. Aqui o nosso R1, ó, Router, o SPF Interface. No R1 é a interface Ether 2 que forma adjacência. Então eu clico duas vezes aqui, você vê que já exibe o status. Aparece aqui Backup. Né? Se eu vim aqui em status, aparece aqui, ó, Designated Route, né, o DR, aparece o IP do DR. Está vendo que o IP do DR está 192.168.202? O nosso R2 ele tem o IP 192.168.202. Tá? O router ID também 202. Então o R2 é o cara que está sendo eleito aqui como DR. Tá vendo aqui? Aparece aqui, ó, DR. E o BDR, né, Backup Destination Router, é o 192.168.201, que é o nosso R1. Tá vendo? Tanto que aparece aqui, ó, Backup. No lugar de aparecer Backup Destination Router, aparece só Backup aqui. Tá? Fica só aparecendo Backup mesmo, mas pelo IP você vê aqui, ó, Backup Destination Router 192.168.201, tá? Que é o IP dele mesmo. Então a gente sabe que ele é o nosso BDR. Agora aqui no nosso R2, routing, o SPF, interface aqui, tem um que forma adjacência, você vê que aqui em status aparece, ó, Designated Router, né, ele é o DR,
E aqui em status vai aparecer o IP do Designated Router, apontando o IP dele mesmo, né, porque ele é o Designated Router. E aqui o IP do Backup Designated Router, que é o nosso R1, tá certo? Agora, se eu ligar aqui o nosso R3, o R3 ele não vai poder ser eleito nem DR nem BDR, porque já houve aí uma eleição de um DR e um BDR. Então, ele vai ter que ficar como DR Loader. Agora eu vou acessar aqui o R3 e vou mostrar para você que o R3 ficou como DR Loader. Aqui, ó, router, o SPF. Aqui, interface. Ó, status aqui, ó, DR Loader. Ele ficou como DR Loader porque o nosso R1 já era o BDR, o R2 já era o DR. Então, ele não pode ser nenhum DR nem um BDR, então ele ficou como DR Loader, tá? E aqui em status aparece a mesma coisa, o Designated Router, o IP do Designated Router, e o Backup Designated Router, o IP do Backup Designated Router. Para mim corrigir isso, eu preciso que os três formem aí a adjacência mais ou menos ao mesmo tempo, não precisa ser o exato minuto, segundo junto, tá? Mas eu preciso que em um tempo aí bem próximo os três roteadores, né, sejam aí ligados, tá? Uma vez que eles formaram a adjacência, vão começar, né, a eleger quem é o DR e o BDR, já que eles conhecem, eles sabem que tem três roteadores, aí sim eles vão ver entre esses três quem tem o maior router ID, quem tem o menor router ID, e vai acontecer aquilo que a gente já sabe, tá? Então eu vou reiniciar esses três roteadores junto. Então para isso eu vou vir aqui em System, Reboot, vou deixar aqui nessa tela, né, o nosso R1, agora eu vou fazer isso no R2 também. Aqui, ó, System, Reboot, por enquanto eu vou deixar assim. Agora eu vou no R3. System, Reboot. Agora confirmo aqui, eu vou fechar porque eu vou perder o acesso. Vou confirmar aqui, eu vou fechar porque eu perdo o acesso. Confirmo aqui e eu fecho. Agora é só esperar os roteadores reinicializarem. E você vai ver que agora eles vão respeitar o router ID. Então agora eles vão formar adjacência junto, os três vão formar adjacência. Então no momento que eles sabem que existem três, aí sim eles vão começar a fazer a eleição de DR e BDR entre esses três, onde o nosso R1 vai ser eleito o DR Loader, nosso R2 será eleito o BDR, e o nosso R3 será eleito o DR, tá certo? De acordo com o router ID. Então agora eu vou acessar os três roteadores. Aqui ó, routing, o SPF, interface aqui, tá vendo aqui ó, o nosso R1, ele foi eleito aqui ó, DR Loader. Se eu vir aqui em status, tá para mim aqui ó, Designated Router, né, o DR é o 192.168.203. 192.168.203 é o nosso R3, então o nosso R3 é o DR, de acordo com o router ID. Vendo aqui, então o DR é o 192.168.203, o nosso roteador R3. E o BDR é o 192.168.202, que é o nosso R2, então de acordo com o router ID também. Tá? Então aqui no R2 você vê que está com BDR, né? O Backup Destination Router, nosso R2. Então tá aqui, ó, Backup Destination Router, nosso R2. Agora mostrando aqui a parte, né, aqui em Router SPF, eu tenho aqui instância, é aqui em instância que eu vou definir o Router ID. Como eu não defini o Router ID, tá por padrão, ele veio por padrão 0.0.0.0, porque isso significa que eu não defini de forma manual o Router ID. Aqui no nosso R2 mesma coisa, então, Router SPF, instância, aqui o Router ID também 0.0.0.0, é o Router ID que vem por padrão. Vou acessar aqui o nosso R3. Nosso R3, se eu venho aqui em Router SPF, aqui ó, aparece aqui como Designated Router.
né, o nosso R3, aparece aqui Destination Router, e aqui as informações que a gente já viu anteriormente. O Destination Router, o IP dele mesmo, porque ele é o Destination Router, o BDR, 192.168.202. Se eu venho aqui em instância, o router ID 0.0.0.0. Os três estão com esse router ID dessa forma aqui, porque já vem por padrão dessa forma aqui, né? Já que eu não alterei, então está da forma padrão. Então, o que aconteceu aqui? O R1, já que eu não defini aqui o router ID de forma manual, então o nosso R1 ele teve que definir por ele mesmo, de forma automática, qual é o router ID dele. E para mim ver qual é o router ID do nosso R1, eu vou ter que vir aqui em um roteador desse aqui, o R3 ou o R2, vou ter que olhar aqui no Neighbor, e aqui eu procuro o IP do nosso R1. O IP do nosso R1 é 192.168.201. Tá vendo? Aqui é o IP do nosso R1 e aqui está mostrando o router ID do nosso R1. Tá vendo aqui que 192.168.51, exatamente o que eu coloquei aqui, ó. O router ID 192.168.51. Tá vendo? E se eu olhar aqui nas interfaces do nosso R1 IP address aqui, ó, você vê que eu tenho um IP aqui na ET1, 192.168.102, eu tenho IP na ET2, 192.168.201, e eu tenho aqui na ET4, 192.168.51. Você vê que desses três IPs aqui, o menor é o 51. E você viu que o menor IP foi eleito aqui o router ID do nosso R1. Vendo isso que eu queria mostrar a você. Então, na prática, a gente mostra isso aí. Então eu sei aqui, ó, que 192.168.202 é o IP do R2 e o R2 ele tem o router ID, o próprio IP dele. Porque o R2 ele tem IP somente em uma interface. Então esse aqui é o R2, tá? Então eu venho aqui IP address, ó, eu só tenho IP em uma única interface, então ele teve que pegar esse IP e botar como router ID. Então ficou o router ID do R2. Aqui em Neighbors eu encontro aqui também, ó, o IP do nosso R3 e aqui o router ID do R3 é o próprio IP do R3, tá? Porque você vem aqui no R3 em IP address, o R3 ele tem IP apenas em uma interface, então ele teve que pegar esse IP e colocar como router ID. Agora vamos fazer o seguinte, vamos setar esse router ID de forma manual. Tá? Então eu vou definir de forma manual da seguinte forma aqui. 0.0.0.1, vou deixar aqui para o nosso R1. Aqui no R3, vou colocar 0.0.0.5. E aqui eu vou colocar como 0.0.0.25. Tá? Então, neste caso aqui, 1, 5 e 25. Então, neste caso aqui, eu sei que o 25 é o maior. Então, nosso R2 que será eleito o DR. E o BDR é o segundo maior. Então, o segundo maior aqui é o 5. Então, esse cara vai ser o BDR. E o nosso R1 vai ser o DR Order. Então, vamos modificar isso de acordo com o que eu coloquei aqui no cenário. Eu coloquei fora de ordem 1, aí do 1 eu já pulei por 5, do 5 eu pulei por 25. Eu posso colocar em ordem e posso não colocar, tá? Eu posso colocar aqui esse penúltimo número do 0 até o 255. E eu coloquei dessa forma aqui, só para ilustrar mesmo o nosso exemplo. Então vou vir aqui no nosso R1. O router ID dele vai ser 0.0.0.1. A praia aqui, ok. Ou só dou só um ok, não precisa apertar em apply, mas é costume mesmo. Então defini aqui o router ID do R1. Agora eu vou aqui para o R2, vou definir o final 25 aqui para o nosso R2. Então instância aqui, ó, vou colocar aqui 25. Vou dar um ok. Agora o nosso R3 vai ficar com o final 5. Então aqui routing, o SPF, aqui instância, o router ID aqui vai ser com o final 5.
Você pode reparar, né, de acordo com o que eu coloquei aqui, pelo router ID, o nosso R3 terá que ser o BDR. Só que se eu vim aqui no nosso R3, se eu vim aqui em interface, nosso R3, ó, DR Holder, ele não está como BDR, ele está como DR Holder. Mesma coisa acontece aqui, ó. O nosso R2 teria que ser o DR. Vamos olhar aqui o nosso R2. Nosso R2 está como DR, tá? Porque ele já tinha sido eleito DR antes, então não mudou nada. Agora, para me consertar isso, né, para que fique dessa forma aqui, porque eu quero que o nosso R1, seja o DR Holder. Tá? Então, está errado, né? Dessa forma eu não quero que ele seja o BDR, tá? Eu quero que ele seja o DR Holder, de acordo com o router ID. Eu quero que o nosso R2 seja o DR. Então, vou vir aqui no R2. Aqui o R2 está como DR, tá? O R2 já está certo. Eu quero que o nosso R3 fique como BDR. Então aqui no nosso R3, aqui está como DR hoje, tá errado. Então para corrigir isso, vai ser aquele esquema já que eu falei antes. Então eu preciso reiniciar os roteadores mais ou menos junto. Então vou reiniciar aqui, vou fechar, reinicio, fecho aqui, reinicio e fecho aqui. Pronto, então agora eu vou acessar os roteadores novamente. Então tá aqui o R1. Aqui o nosso R2. E vou acessar o R3 também. Então aqui, de acordo com o que eu fiz aqui, o nosso R3 tem que ser o BDR. Então aqui routing, o SPF, aqui é T1, aqui ó, backup, tá vendo? Mostra aqui ó, backup designated route 192.168.203. Então, de acordo com o router ID, ele ficou como BDR. E o nosso DR aqui, ó, designated route é 192.168.202, tá? De acordo com o router ID também. E se eu olho aqui em neighbor, eu vejo aqui o router ID de cada roteador. Então, já que eu estou no R3, ele não vai aparecer o router ID do próprio R3. O R3 ele não vai ser vizinho dele mesmo, tá? Então, o R3 tem como vizinho o R1 e o R2. Então, tá aqui o IP do nosso R1 e está o router ID do R1. Tá vendo aqui o IP do R2 e o router ID do R2. Então, aqui no R2, routing, OSPF, neighbor, tá aqui, ó, o IP do R3 e o router ID do R3. Então, tá tudo setado de acordo com o que eu fiz aqui, tá certo? Então, você viu aí, routing OSPF, instância aqui, o DR é 192.168.202, de acordo com o nosso router ID, e o BDR, de acordo com o router ID, ficou esse carinha aqui, o nosso R3, tá certo? Então, é dessa forma que a gente manipula aí no router ID. Porém, eu sempre indico, não é obrigatório, porém eu sempre indico você estar utilizando aí uma interface virtual, né, uma interface que a gente chama de loopback. Nessa interface loopback você coloca um IP, né, você vai colocar um IP sequencial, por exemplo, R1 com final 1, R2 com final 2, R3 com final 3. Então você coloca sequencial para ficar fácil para você gerenciar a sua rede. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Cada roteador vai ter uma interface loopback. Eu vou colocar aqui, ó, 10.255.255.3, o final 3 aqui para o nosso R3.
o final 2 para o R2. Estou colocando em sequência para ficar fácil para a gente gerenciar. E aqui o nosso R1, o R1 fica com o final 1. Então eu vou colocar uma interface loopback em cada roteador, vou fazer isso agora. Então aqui no R1 venho aqui em Bridge, clico aqui em mais para adicionar e aqui eu coloco o nome loopback. Esse nome pode ser qualquer nome, eu posso colocar somente LO aqui, por exemplo, ou coloco loopback, o nome que eu quiser, desde que olhando pelo nome eu já identifique, né, do que se trata. Então já sei que é a interface loopback, dou um OK aqui, não preciso fazer mais nada, só crio uma bridge chamada loopback. Agora eu coloco o IP, então eu venho aqui em IP address, eu coloco o IP aqui, ó, 10.255.255.1, tá, o final 1 para o nosso R1. Eu não vou colocar barra 32, não vou colocar barra 24 nem nada. Quando eu não coloco nada, ele é um barra 32. Tá? Que se eu colocar um barra 32, o barra 32 ele some quando eu dou um apply aqui, ó. Tá vendo que o barra 32 sumiu? Então não faz sentido eu colocar um barra 32, já que ele vai sumir. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu apenas para agilizar, eu coloco só o IP 10.255.255.1, seleciono aqui a interface loopback. Agora eu vou pegar esse IP aqui e vou colocar como router ID. São boas práticas, a gente está colocando IP de loopback como router ID do roteador, então você vai ver muito, né, o pessoal fazendo isso. Então router, o SPF, vem aqui em instância. Vou colocar aqui, ó, o router ID dele ficou com IP de loopback. Dou um apply aqui, dou um OK. Esse IP de loopback eu quero anunciar para os outros roteadores, para que todos os outros roteadores tenham acesso ao R1 através do IP de loopback. Então vou vir aqui em Network, vou anunciar aqui. Agora eu vou fazer o mesmo aqui no R2. Então aqui, bridge, vou criar uma bridge aqui chamada loopback. Vou vir aqui em IP address, vou adicionar o IP 10.255.255.2, né, o final 2 para o R2, seleciono aqui a interface loopback. Já vou copiar esse IP aqui, apply aqui, OK. Agora eu vim aqui em routing, o SPF, vou vir aqui em network, vou anunciar, vou vir aqui em instância e vou colocar aqui no router ID. Agora eu vou fazer isso também no R3. Bridge aqui, crio uma bridge chamada loopback. Vem aqui em IP address, coloco o IP 10.255.255.3, no final 3 para o nosso R3. Seleciono aqui a interface loopback, vou copiar isso aqui, OK. Eu venho agora em routing, o SPF. Venho aqui em instância, vou colocar aqui no router ID. E aqui em network também eu vou anunciar. Pronto, olha só. Então ficou da seguinte maneira aqui. Router de 10.255.255.1, 10.255.255.2, 10.255.255.3. Então, de acordo aqui, o nosso R3 tem um maior router ID, então ele vai ser o DR. Nosso R2 tem um segundo maior router ID, então ele vai ser o BDR. E esse carinha aqui vai ser o DR-UD. Só que por enquanto, se eu vir aqui no nosso R1, né, o R1 ele vai ser aqui o DR-UD. Né, de acordo com o IP, ele é o menor IP, então vai ser o DR-UD. Se eu venho aqui router o SPF, aqui ele está como DR, Destination Router, só que ele vai ser o nosso DR-UD, porque eu ainda não reiniciei, né, o roteador, porque o processo de estabelecimento de adjacência já tinha sido feito, já tinha sido aí eleito um DR e um BDR. Uma vez que já foi eleito, pronto, vai ficar eleito a vida toda, ao menos que você reinicie o processo do SPF.
Então, como eu ainda não reiniciei o processo do SPF, então está todo mundo aí com a classificação antiga. Então, só isso, eu preciso apenas botar para reiniciar o roteador. O nosso R3 vai ser o cara que vai ser o DR. Você vê que ele está DR World aqui. Vou vir aqui, vou botar para reiniciar. E o R2 vai ser o BDR. Eu vou botar para reiniciar aqui. Pronto, agora quando os roteadores voltarem, vai vir todo mundo de acordo aí com a classificação que eu coloquei para eles, né, de acordo com o Router ID. Então agora só para conferir, o nosso R2, se eu vir aqui, ficou aqui como backup, né, em status aqui, ó, BDR, o BDR é o nosso R2. O Destination Router é 192.168.203, né, de acordo com o que eu coloquei aqui. O BDR-U2, o nosso R2, está aqui, o BDR. E esse carinha aqui ficou como DR-UD. Então, outro SPF, tá aqui, ó, DR-UD, tá certo? Então, é dessa forma que a gente faz aí para manipular, né, o Router ID. E agora, para finalizar, eu vou mostrar aqui como que a gente manipula o Priority. Aqui eu vou manipular da seguinte forma. Você vendo que ele está eleito como o DR-UD, né, de acordo com o Router ID. Só que a prioridade, ela manda mais do que o Router ID. Então, no momento que eu tenho a prioridade funcionando, porque no momento que eu tenho todo mundo com a mesma prioridade, não vai funcionar. Mas no momento que cada um tem uma prioridade diferente, então vai ser eleito DR-BDR de acordo com a prioridade. Então, o cara que tinha sido eleito DR-UD de acordo com o Router ID, agora já não vai ser mais. Agora ele vai ser eleito de acordo com a prioridade, tá? Porque eu vou setar de forma manual a prioridade. Então, eu vou colocar aqui a prioridade com o valor 255. Isso vai forçar que ele seja o DR. Eu vou colocar com a prioridade aqui 15. E o nosso R3 eu vou colocar com a prioridade aqui 75. Então, forçando aqui, através da prioridade, o cara que tem a maior prioridade aqui é o nosso R1. Então, o nosso R1 é que vai ser eleito o DR. Aqui, entre 15 e 75, o 75 é maior, então o BDR vai ser aqui, o R3. E o nosso R2 vai ser o DR-UD. Então vamos setar isso, né, manualmente aqui. Então no R2 aqui, estou acessando o R2 eu vou colocar com a prioridade 15. Então para isso, vem aqui em Router, o SPF, interface aqui, eu tenho a interface aqui ET1 que está conectada ao switch. Então é ET1 que forma adjacência com os outros roteadores. Então eu venho aqui no Router, o SPF interface, ET1, e eu vou modificar, né, o Priority. Está vendo que aqui o Priority está com valor 1? Eu não consigo alterar, ó. Não consigo alterar porque essa interface aqui, ela veio para cá de forma dinâmica. E que está de forma dinâmica eu não consigo alterar. Então eu vou dar um copy aqui. Agora eu vou mudar aqui o Priority, eu vou colocar aqui com o valor 15. Pronto, eu vou dar um OK aqui. Agora você viu ali que sumiu aquele D, ficou somente essa que eu acabei de criar, né, de forma estática. E ficou com prioridade 15 aqui. Agora eu vou vir aqui no R1, Router, um SPF, a ET2 aqui, vou dar um copy,
O priority aqui vai ser 255. O maior valor, a gente não pode colocar 256 aqui, tá? Só vai de 0 a 255. Então vai sumir essa interface que está com D, ó, sumiu, ficou somente a interface que eu criei manualmente, tá? Com o valor 255 na prioridade. Agora o R3, routing o SPF, interface, vem aqui na ET1, dou um copy. Eu posso fazer isso, tá? Dando um copy dessa forma aqui. Se eu não quiser clicar duas vezes e dar um copy aqui, eu posso fazer da seguinte forma, tá? Só para você saber que tem uma outra forma. Eu posso vir aqui, ó, clico aqui no mais, aqui eu seleciono a interface que eu quero modificar, é ET1, aqui o priority, dando o nosso R3, o priority é o valor 75. Pronto, dou um OK aqui. Então ficaram duas interfaces, ó, sumiu, ficou só a interface que eu acabei de criar manualmente. Então clico duas vezes aqui. Ele está como DR-Order, o nosso R3 está como DR-Order. Só que ele teria que ser eleito como BDR. Tá? Então significa que o nosso R2, que teria que ser DR-Order, não está como DR-Order. Então vou vir aqui no R2. Tá, eu vou vir aqui logo no R1 mesmo, tá? Pelo R1 eu vejo aqui, ó, BDR, né, o 192.8.202, esse cara aqui, o R2, em vez de estar DR-Order, ele está como BDR. E o nosso R1 ele está como o DR, tá? O R1 está certo. Isso aqui aconteceu porque eu modifiquei primeiro aqui no R2 e depois eu modifiquei no R1. Então foi eleito aqui o DR e o BDR entre esses dois. O nosso R3 foi o último que eu modifiquei. Então, já que eu modifiquei ele por último, então ele acabou ficando como DR hoje, tá? Isso para corrigir, só a gente reiniciar os equipamentos. Então, System Reboot, R2, o R3 aqui, System aqui Reboot. O R1 aqui, Reboot, vou confirmar aqui, eu fecho, confirmo, fecho. Agora é só aguardar. Isso aconteceu, né, lembrando aqui, isso aconteceu porque os três roteadores eles estão participando, né, do processo de eleição de DR-BDR. Então, no momento que eu modifiquei a interface aqui do nosso R1, quando eu modifiquei, né, o SPF ele é reiniciado. Tá? Eu modifiquei aqui no R2, o SPF foi reiniciado também. E aqui no R3 eu fiz por último. Então, quando eu fiz no R3, eu já tinha eleito aqui um DR e um BDR. Então, o R3 eu modifiquei por último. Então, por isso que ele tinha ficado como DR-Order. E agora, já que a gente reiniciou os equipamentos, agora vai vir certinho. Que o nosso R1 routing SPF aqui, interface Ether2, eu vejo aqui que ele está status como DR, Designated Routing. Aqui em status vai mostrar para mim o Designated Routing, o IP dele, e o BDR, né? O Backup Designated Routing, o nosso R3. Então o nosso R3 ficou como BDR, o R1 ficou como DR, e logicamente o R2 ficou como DR-Order. Routing SPF, interface ET1, aqui ó, DR-Order. Agora se eu quiser corrigir isso, eu posso colocar aqui o prioridade 0. Se eu colocar a prioridade 0 para o R2, significa que o R2 ele não vai participar do processo de eleição de DR e BDR. Isso significa que, olha só, eu vou deixar até desligado aqui esse equipamento, System Shutdown, vou deixar ele desligado. Eu modifiquei o priority 0 apenas do R2, tá? Os outros eu não vou modificar, só que eu vou desligar os outros equipamentos também. Pronto. Então, tendo os três roteadores desligados, agora não importa, eu posso ligar aqui o R1, posso ligar aqui o R2, eu posso deixar aí, né, o tempo
necessário para terminar de ligar os equipamentos. Pronto, então já terminei aqui de ligar os equipamentos, né, o R1 e o R2. Pronto, então olha só o que acontece. O nosso R1, se eu vir aqui route, o SPF, interface aqui, ele está como Destination Route. Ok, agora o nosso R2, route o SPF aqui, interface, ele está como DR-Route. Você viu que eu só liguei 2 roteadores e eu só tenho um DR, eu não tenho ainda um BDR. Mesmo eu tendo somente os 2 roteadores ligados, o nosso R2 ele não foi eleito BDR, porque a prioridade dele está com valor 0, então ele não participou dessa eleição. Então isso significa que agora eu posso ligar o nosso R3 e o R3 vai ser BDR, porque o nosso R2 ele não foi eleito. Então, eleito aqui o DR, aqui o R2 ficou com DR-UD, nosso R3 vai ficar com BDR, porque eu não tenho nenhum BDR aqui, nenhum desses 3 é BDR, então esse cara aqui vai ser o BDR. Então agora se eu acessar aqui o R3, aqui ó, routing, o SPF, interface aqui, ó, ele ficou com status aqui, o backup, né? Aparece aqui o designated route, o IP do R1, o BDR, o IP dele mesmo, o R3. Então você viu lá, então quando você coloca aí o prioridade com valor 0, significa que aquele roteador ele não vai participar do processo de eleição de DR-BDR. Então vimos aí todas as formas possíveis que a gente pode estar modificando, né, a eleição de DR-BDR. E agora eu vou finalizar essa videoaula por aqui. Eu vou aproveitar e vou desligar esses roteadores porque são equipamentos de teste mesmo, que eu utilizo só para fazer videoaula. Estou utilizando aqui o Genesis 3. E depois que eu faço a videoaula, não tem mais por que eu ficar com esses equipamentos ligados, né? Então eu vou desligar esse equipamento. Eu desligo, finalizo a videoaula. Vou até remover aqui o cabo. Tá vendo o asterisco aqui? Significa que eu fiz alguma alteração aqui que eu não salvei. Então, vou apertar aqui para salvar e pronto, salvei a alteração. Então, isso é tudo. Vou finalizar essa videoaula por aqui e te espero aí na próxima videoaula.